Pensa aqui, gente. Meu Deus. Egito. Apareceu. Apareceu? Para mim tá gravando. Tá, bom. Então vamos começar. Vou pedir a gentileza daqueles alunos que estão com a web desligada, que ligam a webcam. Então, melhor a gente poder falar com vocês, ver vocês. Já que eu não saio dentro de casa, pelo menos eu vejo alguém. Então, a gente ficou de falar sobre a gente está falando de Guerra Fria, né? Uma guerra que não aconteceu, de fato, entre os dois países. E eu lembro que eu falei para vocês, assim, de forma direta não aconteceu, mas de forma indireta, eles tiveram algumas rusgas, algumas encrencas, algumas brigas, apoiando outros países, né? E entre esses lugares, a Coreia. A região onde fica a Coreia, ela já é ocupada há muito tempo, tá, gente? Desde antes de Cristo, aquela região é ocupada. Foi ocupada por um povo que desceu da região da Mongólia. Vocês sabem onde é que fica a Coreia? Eu não separei para apresentar. Bem lá no extremo oriente, tem o Japão, e daí a Coreia, na Ásia, ela faz uma península. Vocês sabem o que é península, né? Tipo a Itália. A Coreia faz uma península, assim, lá no extremo oriente. Aquela região ali é a região da Coreia. Tá? E já é ocupada desde 52 a.C. por um povo que desceu da região da Mongólia e que vai ocupar aquela região da península e vai formar ali, vão formar três reinos desse povo. Um deles é um povo Silla, esse Silla é que vai formar a Coreia, na verdade. O Bayek, não sei como é que se fala, e o Goryeo. Esse Goryeo é que vai dar o nome de Coreia. Esse reino de Goryeo, Goryeo é que vai dar o nome de Coreia. É um povo que durante muito tempo eles vão ter como eram três reinos, né? Eles vão viver uma briga ali entre eles pela formação, mas a formação vai ser feita basicamente com a ajuda da China pelo reino de Silla. E daí forma a tal da Coreia. Bom, formada a Coreia, tá lá o povo, a gente acaba não estudando a fundo a história da Coreia, porque não tem nada a ver com a gente, né? Não tem relação com a história do Brasil, não tem impacto na história do Brasil, a não ser, muito mais presentemente, com a Guerra Fria, é que a Coreia entra para os livros de história assim, do Ocidente, né? Que começa a falar da tal da Coreia. Olha, a Luísa chegou. Bom dia, Matheus. Bom dia, Luísa, também. Deve estar entrando aí. Então, a Coreia ela foi dominada pelo Japão. A gente já viu que o Japão é dos países orientais, era o único que tinha se industrializado, né? E o Japão tentava dominar territórios no continente asiático para poder fazer comércio, explorar matéria-prima, mão de obra, aquela história do imperialismo que nós também já estudamos. O Japão é o país imperialista do Oriente, né? E que vai dominar a Coreia em 1910. Em 1910, o Japão, de fato, domina a região da Coreia. E vai ficar sob domínio japonês, que, inclusive, foi bastante cruel. Né? O Japão foi bastante cruel com os coreanos, já impondo a língua japonesa, não podia falar a língua coreana, impondo a cultura japonesa, de fato, né? Perseguindo aqueles que eram contra essa imposição. Bom, uma dominação, de fato, do povo coreano. Mas o Japão vai ficar dominando a Coreia de 1910 até 1945. Em 1945, vocês devem lembrar, o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o fim da Segunda Guerra Mundial não é na Alemanha. O fim da Segunda Guerra Mundial é no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Quando o Japão, de fato, se rende, acaba a Segunda Guerra Mundial, e os países, especialmente os aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos, né, e a Rússia, se reúnem na Conferência de Potsdam e definem o que vão fazer com relação à Coreia. Tá? Vão definir também com relação à Indochina, que nós vamos falar depois. Na verdade, é assim, quer ver? Bom, os caras perderam a guerra. E as terras que eles dominaram, o que a gente faz?
Eles tinham dominado, o Japão tinha dominado a Coreia. O que a gente faz? Se a gente simplesmente deixar, assim, libera a Coreia, o Japão tem que entregar a Coreia, e deixar o povo coreano por si só, o pensamento dos Estados Unidos era assim, quer ver? Se a gente deixar os coreanos por si só, sai o Japão, e eles vão reconstruir a Coreia deles, eles não vão dar conta. O Japão vai voltar e vai dominar novamente. Então a gente tira o Japão e nós vamos proteger a Coreia. Só que a Rússia também tinha interesse naquela região. É bem embaixo da Manchúria ali, que a Rússia tem acesso àquela região, muito mais do que os Estados Unidos, inclusive. Então, essa briga entre o que a gente faz? Vamos proteger, tá? Mas quem protege? Se a Rússia proteger, a Coreia vai verter para o comunismo. Se os Estados Unidos proteger, a Coreia vai verter para o capitalismo. Vai se direcionar para o capitalismo. Que era basicamente a discussão dessas conferências, tá? Quem é que vai influenciar tal país? Então, eles decidiram, nessa conferência, separar a Coreia em duas. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. No paralelo 38 graus norte, isso é geografia. Vocês estudaram isso lá no sexto ano. Lembra daqueles paralelos? Linha do Equador e os paralelos que vão subindo. No paralelo 38 graus norte, faço uma linha imaginária, obviamente. Ali a Coreia foi separada em Panmunjom, uma linha imaginária que separaria a Coreia do Norte, que ficou sob influência da União Soviética. A União Soviética ia proteger para evitar que o Japão dominasse novamente. E a Coreia do Sul, que ficou sob influência e proteção dos Estados Unidos para evitar a invasão japonesa. Mas tanto os coreanos do Norte quanto os coreanos do Sul queriam reunificar a Coreia, só que sob a sua ideologia, sob o seu regime sociopolítico e econômico. Os coreanos do Norte, que verteram para o comunismo por conta da influência da União Soviética, queriam reunificar a Coreia e transformar ela num país comunista. Os coreanos do Sul queriam reunificar a Coreia, mas uma Coreia capitalista. E ficou nessa coisa, que os dois querendo reunificar, até que em junho de 1950, junho de 1950 foi, acho que foi dia 15, não, dia 25, dia 25. Dia 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte invade, ultrapassa o paralelo 38 graus norte e invade a Coreia do Sul. Pronto. Os Estados Unidos, que apoiava, protegia a Coreia do Sul, vai levar para a ONU isso como se fosse uma agressão à soberania nacional, porque só sendo uma agressão à soberania legitima uma guerra, tá, gente? A ONU legitima uma guerra. A ONU autoriza esse conflito. Os Estados Unidos vai levar para uma conferência do Conselho de Segurança da ONU essa invasão para que o Conselho de Segurança considerasse uma invasão da soberania do Sul, tá? Da República do Sul. E, consequentemente, autorizasse a guerra. E, de fato, o Conselho de Segurança vai aprovar, e os Estados Unidos e o exército de vários países, da França, Inglaterra, mas especificamente os Estados Unidos, né, que era a grande potência pós-Segunda Guerra Mundial, vão migrar para a Coreia do Sul. A Rússia apoia a Coreia do Norte. Não. Então, o Norte invadiu o Sul. Invadiu quase todo, tá, gente? Chegou a invadir a capital da Coreia do Sul. Mas depois, quando chegou a ajuda da ONU e dos países capitalistas, dos Estados Unidos especialmente, eles empurram de volta o exército da Coreia do Norte. Vão empurrando, 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 e isso ameaçou quem? Quem é que fica na fronteira ali? Não é a União Soviética. Japão? A China? A China. Quando o exército capitalista, o exército dos Estados Unidos, começou a empurrar o exército do Norte de volta para o lugar dele, e passou o paralelo 38, inclusive, para reunificar a Coreia, a China, que um ano antes tinha feito a Revolução Comunista, em 1949, é a Revolução Comunista na China, e a China se torna comunista, né? Sob a liderança de Mao Tse-tung, a gente vai estudar isso
daqui a pouco, a China, que agora era comunista, que estava implantando o comunismo, a China se sentiu ameaçada. Opa, o exército dos Estados Unidos está chegando. Então, a China também passou a apoiar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte passa a ter o apoio da União Soviética e da China, duas comunistas. A China entrou porque se sentiu ameaçada com essa aproximação do exército dos Estados Unidos. E a Coreia do Sul, com o apoio dos Estados Unidos e das potências capitalistas da época e da ONU, que legitimava o conflito. E ficou naquela, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. O exército vem, se derrota, vem. No final das contas, eles acabaram 3 anos depois, foram 3 anos de conflito. Depois de 3 anos, eles acabaram no paralelo 38 graus norte de novo. Basicamente, pararam por ali. E assinaram um cessar-fogo. O que é isso, André? Um cessar-fogo é um assim, para tudo, a guerra não acabou, mas a gente vai fazer um cessar-fogo. Né? É chamado, esse tratado de paz, é chamado de armistício de Panmunjom. Que funciona até hoje. Tá? É um cessar-fogo de uma guerra que não acabou. Porque as duas Coreias querem a reunificação, especialmente a Coreia do Norte, né, que vai desenvolver toda a economia dela, com a ajuda da China comunista, com certeza, com armas atômicas, faz teste atômico lá no Pacífico, aquilo ameaça o Japão, ameaça a Coreia do Sul, o desenvolvimento de armas na Coreia do Norte, é um regime totalitário, a gente sabe que regime totalitário tanto faz se ele é capitalista ou se ele é comunista, né? Olha lá, o nazismo e o comunismo russo, eles eram extremamente militarizados, é uma característica de um regime totalitário. Na Coreia do Norte, igual, é um regime extremamente autoritário, totalitário e militarista. Então, uma sociedade muito militarizada. Uma sociedade muito militarizada é também uma sociedade que é vista, olha que legal isso, a gente pensar isso, né? Que é uma sociedade que, mesmo não sendo militar, é vista como se fosse um grande grupo de soldados. O que se espera de uma sociedade tão militarizada? Que um cidadão seja aquele que bata a continência, ponto. Soldado não é isso? Soldado não é aquele que bate a continência e faz o que foi mandado? Não importa o que foi mandado, ele vai lá e faz. Soldados não vão capinar a rua, não vão lá para a Amazônia, não vão. O soldado faz aquilo que o comandante manda. Né? Isso é um funcionamento das Forças Armadas. Né? É hoje assim. Lembra do cara que jogou a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Que eu comentei com vocês? Perguntaram se ele se sentia culpado. Ele disse que não, ele cumpriu ordens. Isso é. Aí, uma música bem brega. Então. Esse soldado é um bom exemplo de como seria uma sociedade militarizada, né? É uma sociedade que cumpre ordens, que é o caso da Coreia do Norte. Né? A partir de 1953, quando eles assinam esse tratado de Panmunjom, esse armistício de Panmunjom, tem um cessar-fogo e que tem episódios e rusgas o tempo todo por conta dos exercícios atômicos da Coreia do Norte, né? A gente sabe muito pouco sobre a Coreia do Norte, né? Porque para entrar na Coreia do Norte, tu tem que ter autorização. Se tu é um jornalista, por exemplo, vai para a Coreia do Norte, tu é acompanhado o tempo todo por um representante do governo, ele determina o que tu pode tirar foto, o que tu não pode filmar, né? Isso é determinado pelo governo. Inclusive a estrada por onde vai passar o jornalista para chegar em tal lugar, isso tudo é pensado, porque tem que passar por um lugar que mostra a Coreia do Norte como um país que deu certo. Um país comunista que deu certo. Né? Mas que tem, é claro, conflitos, né? Mas isso também tem nos países capitalistas, né? Vamos lá, miséria tem nos países capitalistas. Isso também não é uma exclusividade da Coreia do Norte.
A gente tem muito pouca informação, inclusive o espaço aéreo da Coreia do Norte, a gente não consegue acessar. Olha os hackers aí que gostam de ficar investigando as coisas. Eu lembro de um aluno que era ótimo em internet, que tentava ver o espaço aéreo da Coreia do Norte, não consegue. Tá? É protegido. As pessoas da Coreia do Norte, o acesso à informação é muito controlado. Tá? Os programas de televisão são programas do governo, a propaganda é uma propaganda do governo, não tem essa coisa do consumismo, do capitalismo, né? Porque, claro, é um país comunista, né? Então a gente pode pensar numa arte voltada para isso, uma propaganda voltada para isso, uma literatura voltada para isso, um ensino voltado para isso. Por exemplo, um livro didático de um aluno da Coreia do Norte vai falar do presidente lá, esqueci o nome dele, um nome estranho, Pimanjun, é, vai falar vai falar bem dele, né? Vai fazer uma crítica a ele. Não tem a liberdade que a democracia tem. Né? A democracia, um país democrático, a gente tem a liberdade de pensar diferente. A gente tem a liberdade de ter acesso a informações diferentes, né? E de procurar essas informações. Jamais vai ter um Google, por exemplo, lá. Né? Eles têm um site de pesquisa deles, e é tudo controlado pelo governo. Isso não quer dizer que seja de todo ruim, assim, porque o que a gente pode falar, talvez tenha menos desigualdade. Não sei. Não sei porque a gente não tem acesso às informações de lá. Né? A Coreia do Sul, por ser capitalista, não é necessariamente mais igualitária. Também tem favela, também tem violência, apesar de ter um dos melhores sistemas de educação do mundo. Mas também tem os conflitos do país capitalista. Então, como a gente tem pouquíssima informação sobre a Coreia do Norte, muitas vezes relato de quem foi, não tem nem imagem, a gente tem relatos de quem foi, de jornalistas que foram com autorização, e óbvio, né, fiscalizados pelo governo, por um funcionário do governo, mas aí depois que conta coisas que viu, né, tem muito jornalista que vai, que faz foto, e depois eles pegam a máquina para ver as fotos, e daí apagam aquilo que não pode ser mostrado. Se vocês pegarem os relatos dos jornalistas que vão para a Coreia do Norte para tentar alguma imagem, né? Porque, na verdade, não se sabe exatamente como vive lá. A gente tem uma ideia da Coreia do Norte, que é uma ideia que a mídia capitalista passa para a gente também. Não estou nem aqui defendendo a Coreia do Norte, tá, gente? Porque eu não faço ideia que não viveria num regime totalitário de jeito algum. Mas sempre é uma imagem que é passada para a gente. Também essa imagem que é passada para a gente é controlada. Quando passa uma imagem para a gente de algum lugar, eles estão pensando que imagem que a gente quer que eles tenham desse lugar. Então, quando falam da Coreia do Norte para a gente, sempre passam essa ideia capitalista da Coreia do Norte, de que lá é desse jeito, é um controle, é tudo formatadinho, até o cabelo dos homens tem que ser igual ao do presidente. Né? Então, passa essa ideia para que a gente crie uma ideia de que a Coreia do Norte é uma coisa muito ruim. De certo modo, deve ser, porque muita gente foge. Né? Tem gente que Eles foge são da. muito diferentes. Oi? Muito diferentes. Eles são muito diferentes, eles têm uns costumes muito diferentes. Tipo, de outros países, assim, dos outros continentes. Sim, parece que eles estão parados por um lado, parece que estão parados no peito, né? Eu acho que a Ásia tem uma cultura diferente, assim, muito. Sim, sim. A Ásia, de modo geral, tem uma cultura muito diferente da gente, né? Da gente. As ideias. Muito diferente, umas coisas meio doidas. Sei lá. Chegou a conhecer algum país de lá, Lu? Tu que morou na Austrália? Uhum. Que país que tu foi? Não, nunca fui pra Ásia. Não, mas eu quero. Não foi pra a Bel, por exemplo, Foi? País que eu fui? Lá na Ásia, tu foi algum? Não, fui pra Nova Zelândia. Só na Nova Zelândia mesmo. Sim. Então, mas eu quero muito conhecer, eu queria muito ir pra Ásia um dia. A Lisa é mais Eu queria muito pra China, eu queria muito conhecer a China.
esses países, eles têm uma cultura muito diferente, né? Tem uma noção de higiene muito diferente da Nossa, nossa, de dizem que é muito comportamento. a rua, sabe? Eles dizem que a rua lá é muito diferente, tipo, é coisa do futuro, assim, na China, por exemplo, Sim. sabe? É umas coisas meio doidas, mas eu queria muito conhecer a China. As imagens que a gente tem deles são assim, né? Olha lá, quando mostra uma imagem do trânsito no Vietnã, naquela região, parece uma loucura o trânsito, né? Não tem sinaleira, eles vão se cruzando, mas são as imagens que são passadas para a gente, para que também a gente. O que eles querem que a gente pense sobre esse Oriente? Eu fico me perguntando até se será que eles não fazem isso para que a gente não vá para lá e vá para a Europa, por exemplo? Porque no Vietnã tem uma região que foi feita para receber ocidentais. Tem resorts bem ocidentalizados, parecidos com os nossos aqui. Só que ninguém fala sobre isso. Quando mostra o Vietnã, mostra um Vietnã negativo, né? E que não é. Diz que é belíssimo. A Abel, por exemplo, foi, Vietnã, Laos, Camboja, essa região toda, e diz que é lindíssimo. Tá? Claro que tem miséria, mas de miséria é só vocês darem uma volta em Floripa. Tá? Lá que também tem. As noções de higiene são diferentes, as roupas são diferentes. Né? Isso é cultura mesmo, faz parte da cultura. E o bom de viajar é ver cultura diferente, né? Vamos combinar. Cabe a mesma coisa o tempo todo. Uma hora. É que nem. Sabe, quem é que sai daqui para ir para Paris e vai para shopping? Gente, shopping é shopping em qualquer lugar do mundo. Né? Então, se for para Paris, vai conhecer a Catedral de Notre Dame de Paris. Bom, esse cessar-fogo às vezes esquenta, as relações diplomáticas entre o norte e o sul se esquentam, estremecem, especialmente por conta da bomba atômica, né, da manipulação dessas armas atômicas, e Estados Unidos fica ali muito protegendo o sul ainda, claro, né, por conta disso. O o Trump, né, fez uma aproximação com a Coreia do Norte. Os dois se esquentaram no começo, ficou uma coisa meio de ameaça, assim, mas depois o Trump foi à Coreia do Norte, que isso era uma coisa inédita. Né? Teve uma reunião com o presidente da Coreia do Norte, que mostra uma reaproximação, tem umas promessas de reaproximação do Norte e do Sul, para que as famílias que foram separadas lá na época da divisão, né, possam se reencontrar. Que não pode passar. Tem uma zona desmilitarizada, é assim, ó, um exército gigante de um lado, tem 5 quilômetros de nada, ninguém mora, ninguém passa, ninguém faz nada. Depois o exército da Coreia do Norte. Então, às vezes eles conseguem fugir, né? Mas mesmo assim tem controle para entrar e para sair. Os controles para entrar e para sair também tem nos Estados Unidos, né? Até a construção do muro do México. Então, não precisa ir muito longe para a gente pensar isso. Então, tem agora uma aproximação deles, mas que às vezes acaba se esquentando, né? É, exatamente como é a vida deles, a gente não sabe. A gente sabe como é a vida da Coreia do Sul, porque é muito ocidentalizada, né? Tem muita coisa parecida conosco, justamente por conta da cultura capitalista que acabou influenciando ali a formação do povo da Coreia do Sul. Mas esse é um bom exemplo de como que indiretamente Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram no campo de batalha. Mas é um enfrentamento indireto, porque um enfrentamento direto seria destrutivo, acabaria com o planeta. Então, os dois, eles se envolvem nesses conflitos, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tem um conflito, vão lá ajudar, mas eles não usam o poderio todo bélico que eles têm. Depois vocês vão ver Vietnã, foi a mesma coisa, tá, gente? Tem o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Um pela União Soviética, outro pelos Estados Unidos. Vão ter uma guerra, tarará. Os Estados Unidos nem disse que perdeu, mas de fato ele perdeu. O Vietnã vira comunista. Né? Laos também vira comunista. Então, eles vão ter alguns conflitos do mundo indiretos, né, que não é
entre eles, não foi uma guerra Estados Unidos e União Soviética, mas foi uma guerra Coreia do Norte e Coreia do Sul com o apoio que mostra que a Guerra Fria não foi tão fria assim, né? O negócio pegava fogo em alguns lugares específicos. Tá? E por conta do avanço do comunismo. Tá? O avanço do comunismo pós-Revolução Russa de 1917 era e é, como a gente falou na aula passada, uma sombra no mundo. Né? O que é importante? Assim, ó, é primeiro conhecer o que é esse tal de comunismo. Porque nenhum desses países implantou o comunismo como Marx previa, por exemplo. Nenhum desses países implantou de fato o comunismo, né? Como Marx falava, porque acabou virando uma ditadura de um grupo específico, que no livro A Revolução dos Bichos mostra bem. Os porcos viviam muito bem e o resto dos bichos comiam o mínimo porque não tinha para todo mundo. Né? Então, o importante é conhecer qual é a teoria, mas isso vocês vão conhecer em tempo. Né? Mais para frente, vocês vão falar mais sobre essa teoria do Marx. Que é importante, mesmo que eu não concorde, é importante que tenha acesso a essa informação. A gente só pode não concordar com uma coisa quando a gente conhece a fundo aquilo mesmo, né? Para saber do que eu estou falando. Porque os dois regimes, nós já falamos sobre isso, né? Os dois regimes têm prós e contras. Se a gente for pensar bem, os dois regimes têm prós e contras. O capitalismo também tem desigualdade social, que é complicado. O consumismo, que destrói as coisas, a natureza, né? Os efeitos disso tudo. Bom, a gente tem que achar um meio termo aí, mas aí isso fica para gerações de vocês, porque a minha não achou. Entre uma e outra. Certo? Esses dias eu vi uma frase que era assim: é melhor a riqueza na desigualdade do que a igualdade na pobreza. Era alguma coisa assim. Não sei por que eu É vi. uma Tipo, o crítica ao negócio nada comunismo. a ver. Não achei. Não, não É concordo uma com isso, mas crítica. Mas poderia ser colocado como uma crítica ao comunismo, né? É melhor a riqueza na desigualdade do que a pobreza na igualdade. Bom, se tu tá do lado da riqueza, é melhor, né? Não, mas eu Se não tu tá concordo com isso. do lado da classe média, da classe alta, beleza, tu tá bem. Mas a maior parte da população, não. E como é que é? Como é que é isso, assim? Eu consigo me sentir bem sabendo que o outro não tem o que comer? Né? Essa coisa de ser mais humano que a gente vai ter que achar um meio termo, ó. Não precisa ser comunista para isso, gente. Né? Acho que é uma questão humana mesmo, né? Independente do regime político ou econômico. Bom, na próxima aula a gente volta para falar da independência da Indochina e guerra da Coreia, numa aula só, tá? Na semana que vem. A gente vê como que isso vai esquentar novamente lá no extremo Oriente e o desenrolar desse conflito. Certo? Tinha tarefa, eu acho, no planejamento, não tinha? Não? Não. Não? Então, beleza. Eu passo no próximo planejamento. Passo. Não, acho que não tinha, não. Bom fim de semana. Aproveitem, se cuidem, descansem. Até quarta-feira. Bom final de semana, André. Bom fim de semana. Final de semana. Tchau, André. Tchau, tchau, gente. Tchau, André. Bom fim de Tchau, bom fim de semana. De sol.